E chegou a hora, então, da análise da live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, começando com Brasília, José Maria Trindade, que destaca da live de hoje, Zé. Pois é, e que transparência, né? O presidente Jair Bolsonaro mostrou claramente a sua irritação com esse debate aí na CPI, exatamente tentando, e é o alvo da CPI, exatamente o presidente Bolsonaro. E aí ele volta a chamar de canalha, né? Quem não admite a possibilidade do tratamento precoce. Veja bem, não há absolutamente nada que se possa fazer contra a Covid-19, né? Que é provocada exatamente pelo novo coronavírus, que não o tratamento precoce. E é o grande questionamento dele, fazer o quê? Ficar quieto, parado? Não, tem que fazer alguma coisa. Esse debate, ele é meio impróprio fora da medicina, ou seja, os médicos têm que ser liberados para receitar. Nada mais do que isso, não se pode proibir. O próprio Conselho Federal de Medicina admite que e o ato médico também, que é uma lei, o ato médico. O médico tem ali a possibilidade de indicar o que ele quiser. Agora, é interessante que o presidente fala isso sobre o Tarcísio. O ministro da Infraestrutura, ele está cotado para ser candidato ao governo de São Paulo. E incrível que as últimas pesquisas não colocaram a possibilidade do ministro Tarcísio de Freitas, né, como candidato ao governo de São Paulo. Ele diz que não. Ele acha que não é hora de misturar política com infraestrutura, com o executivo, né, com o desempenhar de sua função de ministro, mas é que o nome dele está mesmo crescendo entre os candidatos de São Paulo e o presidente, pela segunda vez, lança o Tarcísio de Freitas como candidato ao governo do estado de São Paulo. Interessante é que ele marcou para domingo, olha, vai ser uma confusão, vai ser um passeio com muitas motos por aqui. Brasília tem tradição de moto e realiza aqui um encontro de motoqueiros que é um dos maiores do mundo, talvez o segundo do mundo, né? Encontro de motoqueiros que é um encontro internacional. E olha, esse de domingo, o presidente sempre faz esses passeios de surpresa exatamente para evitar que os outros motoqueiros o sigam, aliás, os motociclistas, né? E domingo, portanto, o presidente estará fazendo uma demonstração de apego aos motociclistas e um passeio aqui por Brasília. Agora, sobre o decreto, ele esclareceu bem. A ideia do presidente não é ainda de assinar o decreto, mas se houver fechamentos, se houver impedimento de ir e vir, ele assina um decreto. Veja bem, a Constituição foi muito sábia, colocou logo no início, na abertura, no artigo 5º, os direitos individuais e as proteções individuais. E lá está o direito de ir e vir, o direito à inviolabilidade do lar, né? E aí o presidente, veja bem, se o presidente Jair Bolsonaro assinar um decreto com o mesmo texto da Constituição, como pode o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, questionar um decreto redundando, né, que ele chama de pleonasmo, né, redundando o texto da Constituição? Não é possível. Aí, imagine ali, o plenário do Supremo reunindo para analisar um decreto com o mesmo texto da Constituição. Esse decreto será ou não constitucional, né? É a estratégia do presidente. Sobre o voto impresso, o presidente tem razão. Não há notícias de fraude no uso da máquina de votar, da urna eletrônica, mas a situação no Brasil e no mundo nos leva a dizer assim, olha, não há, no momento, não houve, foram eleitos aí Fernando Henrique, Lula, o presidente Jair Bolsonaro, prefeitos pelo Brasil, governadores, não há notícias e provas de fraude. Mas é que a situação de desconfiança não pode chegar ao processo eleitoral. Daí a necessidade de aprovação desta emenda da deputada Bia Kicis, né? E aí pronto, não há o que pensar, o Supremo atender e fazer o voto impresso. Vai ter um custo? Vai. É um custo ali próximo de 3 bilhões de reais. Mas eleição eleição é um momento muito importante para ser colocado de forma duvidosa. É por isso que eu acho que a emenda tem que ser aprovada e será promulgada naturalmente. Sobre o salário mínimo da Venezuela, olha,
Eu vi aqui discussões no governo Fernando Henrique para tentar levar o salário a $70 aqui no Brasil. E Fernando Henrique dizia e tal, na época, né, a gente tem que discutir o momento, dizia não é possível e tal. Hoje está em mais de $200. O salário mínimo no Brasil é de mais de 200, ali em torno de $220, para se ter uma ideia da diferença daqui para a Venezuela. Então, foi uma conversa boa, transparente do presidente e isso é muito importante. Você, Guilherme Fiuza, o que destaca aí da transmissão de hoje, Fiuza? É isso aí, é só comentar que esses dois temas do decreto, né, que o presidente Jair Bolsonaro apresentou, né, como uma ideia que ele tem, uma iniciativa que a qual ele possivelmente recorrerá, um decreto de garantia de liberdades individuais, no entender dele, atropeladas aí por estados e municípios. Esse tema e o do voto impresso foram dois dos grandes, talvez os principais temas, né? Quer dizer, no caso do decreto, a questão do lockdown, né? E o outro, a questão do voto auditável, foram talvez as duas principais demandas desse 1º de maio, que foi uma manifestação gigantesca no país, né? Eu acho que nós temos visto a população apoiando a agenda que a maioria escolheu, por exemplo, na época da reforma da Previdência, né? Foi uma manifestação muito esclarecida, né? Nós já vimos manifestações numerosas, difusas em termos de propósito, e ali nós começamos a ver a população se mobilizando em número muito grande, com focos muito definidos, como foi na reforma da Previdência. E nesse 1º de maio a mesma coisa, né? Foi uma manifestação de milhões de pessoas pelo país, e muito disseminada pelo país, né? Praticamente o país inteiro teve bastante gente na rua, e eram essas duas demandas talvez as principais, né? Aquele pedido por liberdade. E então o presidente afirmou agora na live que ele ainda espera não ter que editar esse decreto, revalidando, né? Assim como disse o Zé, é uma estratégia, né? É uma estratégia política, né? Dentro de um instrumento jurídico, né? Dizer assim, bom, se o Supremo Tribunal Federal retirou do governo federal a possibilidade de fazer cumprir direitos basilares e deu a estados e municípios a possibilidade de afrontar esses direitos, que é o que nós estamos vendo, por exemplo, como toque de recolher. O prefeito vai lá, dá uma caneta, toque de recolher, e está suspensa a circulação das pessoas, guarnecido pela força, né? E essa força sendo empregada muitas vezes de forma abusiva, prisões, agressões, sem nenhum laudo indicando que aquele cerceamento de circulação naquele período será eficaz para conter a circulação do vírus, será eficaz como medida de segurança sanitária. Então é isso, o presidente identifica um abuso do direito sem nenhuma função de segurança sanitária e afirmou, prefere não ter que lançar mão deste instrumento, mas se as medidas, no entender dele, abusivas, né, de trancamentos que estão levando a uma tragédia econômica, realmente, econômica, social e de saúde também, ele pretende lançar mão e aí considera que é preciso que o decreto valha, porque é apenas uma confirmação do que está na Constituição. E para fecharmos, então, a análise de Augusto Nunes. Augusto. Bom, eu voto com os relatores muito melhores que o Renan, né? Zé Maria Trindade e Guilherme, nos assuntos que eles abordaram. Eu vou acrescentar algumas observações. A mais importante CPI deste século foi a CPI dos Correios. Acho que o Zé vai concordar comigo, ele também acompanhou de perto isso aí. O Guilherme também. Começou examinando um caso de corrupção nos Correios, terminou por devassar o escândalo do Mensalão. Ali tiveram desempenhos exemplares, tanto o presidente, Delcídio do Amaral, que era do PT, era uma comissão mista,
Senado e Câmara. O Delcídio não ofendeu em nenhum momento testemunhas contrárias ao partido, não criou antagonismos idiotas, como vem fazendo esse Omar Aziz. Então ele fez um belo trabalho e, sobretudo, permitiu que trabalhasse em paz um homem que se demonstrou também exemplarmente, dizendo que foi o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná. O Osmar Serralho foi tão correto no seu trabalho que ele começou examinando um caso nos Correios, a coisa deu no Mensalão. E fizeram um relatório que acabou determinando anos mais tarde a prisão de alguns ladrões, que depois o Supremo Tribunal Federal tratou de soltar, mas resultou na cassação do mandato de alguns deputados, entre eles o Zé Dirceu, e na prisão de outros. Essa CPI em andamento agora é o contrário. Eu estou abismado com a insolência do Renan Calheiros. Ele já tem o relatório pronto, eu disse ontem, a primeira CPI que começa com o relatório já concluído. Ele quer provar, né, que ele é um homem honesto e que agora combate a corrupção e precisa achar algum desvio grave, né, de comportamento no governo atual. Vai quebrar a cara, repito, e vai desmoralizar a CPI. Esse é o contrário. Ela começa com a pose, né, exibida aí pelo relator e pelo presidente, de quem já está com tudo provado. Não vai conseguir fazer nada, porque vão tropeçar em roubalheiras que terão de esconder. E o presidente Bolsonaro, na live de hoje, já deu uma pista, pelo menos, pista não, claríssima, né? Fácil de seguir. Vai investigar o que aconteceu nos estados, inclusive os governadores, sobretudo nos estados governados por filhos de relatores e de titulares e suplentes da CPI. Aí nós vamos achar coisa grave. O presidente também mencionou, e é bom isso, vamos fazer isso, é o Tarcísio, vocês já comentaram. Eu acho que o presidente começou a fazer hoje uma coisa que ele deveria repetir. O governo faz muita coisa, inaugura muita obra. E a imprensa velha, a imprensa velha inclui também canais de TV. A imprensa velha não noticia. Nenhuma das obras que o Tarcísio e o presidente inauguraram no ano passado, que foram 86, fora leilões, privatizações, nenhuma virou primeira página, e todas deveriam, porque você continuar com o programa de obras durante uma pandemia não é para qualquer governo. Eles não fazem isso. E mencionou a inauguração de uma ponte importantíssima, acho que no Acre, se não me engano. Acho que o presidente deve fazer mais isso aí, para aproveitar a repercussão desse live, que é intensa, dessa live, e dizer o que foi feito. E vai ter assunto toda semana. É isso que eu acho, em resumo.